Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos resolver algumas atividades da página 11, 12 e 13, tá? Para finalizar aí esse assunto sobre migração, imigrantes, né? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar e podem também realizar as leituras anteriores que a gente já fez, retornar um pouco, tá bom? Primeira questão aqui. A primeira questão, ela fala o seguinte. Ela fala aqui. A respeito do tema migrações, leia as informações e escreva verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, vocês vão ler. As migrações são mudanças que as pessoas fazem de um lugar em que vivem para outro. Quando as pessoas mudam, elas estão migrando, isso é verdade? É verdade. Então aqui é verdadeiro. É dessa maneira que é para fazer. Se for falso, você vai colocar o F. Número 2. Observe essas imagens e complete as informações solicitadas no quadro. O que a imagem retrata? O que essa imagem aqui está trazendo? Tá? A gente pode observar que é um solo, é a terra, o solo, ele está seco, não tem água, ele está sem vegetação, né? Então o que a imagem retrata, né? Mais ou menos isso. A situação retratada pode ser motivo. A situação retratada pode ser motivo de migração? Se a pessoa está vivendo num lugar que está desse jeito aqui o solo, difícil para plantação, para colheita, né? Está difícil para chuva, por exemplo. São motivos para as pessoas se mudarem? Vocês vão falar se sim ou não e explicar, tá bom? A segunda imagem. A segunda imagem nós temos aqui embaixo a pessoa olhando um cartaz colado aqui. Não dá para saber se é num poste, parece que é um poste com um determinado assunto. O que a imagem retrata? Então vocês vão ver o que a pessoa está observando nesse cartaz, nesse panfleto aqui. A situação retratada pode ser motivo de migração? Então, conforme o que vocês colocarem aqui e observando a imagem, será que essa situação que a pessoa está vivendo aqui, se ela não conseguir, não ter êxito, levaria ela a mudar de cidade buscando melhorias, alguma coisa do tipo? Vocês vão escrever, tá bom? Continuando aqui na outra página. Nessa página, pessoal, continuando então o assunto, migrar nem sempre é fácil. Então vocês vão realizar a leitura desse textinho aqui falando sobre que as dificuldades de migrar, né, de se mudar, não vai ser fácil. Vão ter as dificuldades, né, também. Mas quando a pessoa se adapta, já tem um tempo, ela consegue estabilizar. Aqui nós vamos realizar a atividade Aprender é divertido. Vamos conhecer algumas diferenças encontradas pelos imigrantes em outros países. Recorte as imagens da lateral, essas imagens aqui, e cole nos espaços corretos conforme as indicações. Então, por exemplo, o que a pessoa, quando ela muda, ela migra de um lugar para outro, ela encontra de diferente? Ela encontra de diferente a alimentação. Então, vocês vão ver qual dessas figuras vão ser coladas aqui representando a alimentação. O clima, a temperatura, se é mais quente, mais frio, mais chuvoso, tá? O idioma, a língua que a população fala. Às vezes, mesmo que fale a mesma língua, mas tem gírias, tem palavras de costume que vai ser desconhecido daquela pessoa. E o dinheiro também, dependendo do país. Aqui nós usamos o real, né? Mas tem países que usam o dólar, o euro, né? Guarani, tem várias outras notas. Tá bom? Então vocês vão colar aqui representando
cada uma dessas coisas que as pessoas que migram, os imigrantes, podem encontrar no seu novo local de que pretendem viver, né, morar. Certo? Pessoal, continuando aqui a atividade da página 12, a atividade 2, ela fala o seguinte: geralmente, quando uma pessoa deseja viajar ou emigrar para outro país, tá? Emigrar é quando ela está saindo do país, né? Ou simplesmente viajar, ela precisa de um documento. Qual é o nome desse documento? O passaporte, tá? Então, no material de apoio tem um exemplo de um passaporte, tá bom? Vocês vão destacar o passaporte. Tem lá o espaço para vocês escreverem o nome de vocês, o sobrenome de vocês, nacionalidade, no caso, quem nasce no Brasil é brasileiro, tá? Vocês vão dobrar, tem certinho aqui. E tem alguns selos que representam alguns países para vocês viajarem, conhecerem. Então aqui fala: colhe os selos referentes ao local que você gostaria de viajar ou gostaria de se mudar. Então nós vamos ter aqui o selo do Egito, África do Sul, Austrália, Sydney, Moscou na Rússia, Paris na França, Washington nos Estados Unidos, Santiago no Chile e Pequim na China. Então, os lugares que vocês gostariam de visitar, de viajar, né? Às vezes já viu foto, que tem vontade de conhecer, ou até mesmo um dia pensa: eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar na França, por exemplo, eu quero morar na China. Daí vocês vão recortar e colar no passaporte de vocês, tá bom? Feita essa atividade também da tabela do passaporte, não esqueçam de mandar foto, tá bom? Então, o passaporte é um documento para a pessoa que vai ou viajar ou se mudar, né, de um país para o outro. Continuando, pessoal, nós temos aqui na outra página. Então, nós temos aqui na página 13, compreendendo a história. Leia esta imagem e em seguida marque com um X as respostas corretas. Então, tem sempre duas possibilidades. E a gente vai marcar um X somente na que for correta. Tá? A obra apresentada, essa imagem aqui em cima, é uma fotografia ou é uma pintura? O que está aparecendo? É uma fotografia ou é uma pintura, uma obra de arte, uma tela de um pintor? Vocês vão marcar um X em qual das duas vocês acham que é. Qual é o título da obra? Então, vocês vão localizar o título da obra. Então, se o título não está no começo, o título está no final. Daí vocês vão ver se é Os Migrantes ou Os Retirantes. C. Em que ano essa obra foi concluída? Vai ter o ano ali também que ela foi concluída. Ou é 1894 ou 1994. Em que lugar as pessoas estão? Olhando ali a figura. Elas estão numa estação de trem, numa estação de rodoviária, elas estão no aeroporto. Elas estão próximas do quê? É trem, porto, pessoal. Porto é onde as pessoas elas descem e sobem em navios, né? Barcos, navios, tá bom? O que é representado na obra? O que será que está sendo representado na obra? É um encontro? Pessoas estão chegando? Ou uma despedida? Pessoas estão se mudando, estão migrando, tá? Feito essa atividade, mandem foto, pessoal. Bons estudos. Abraço.